Ok, pessoal, vamos então dar continuidade ao livro No Mundo Maior, de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 17, no limiar das cavernas, onde Calderaro e André Luiz estão. É uma região bastante inferior, mas eles não puderam adentrar as cavernas, né? Que a irmã Cipriana entrou juntamente com os demais trabalhadores. Então o André Luiz, como é inexperiente, ele ficou ali de fora das cavernas, olhando as imediações e recebendo as orientações de Calderaro. Então Calderaro estava falando a respeito das tribos de criminosos, delinquentes, que estavam ali juntas, conforme as afinidades que caracterizavam essas tribos, estavam ali esparramados naquela região de sofrimento, né? E que justamente o Calderaro havia levado André Luiz para conhecer um hospital psiquiátrico na Terra, para que ele se acostumasse com as visões que ele teria nessas regiões de sofrimento, onde inúmeros alienados mentais se localizam num trabalho de purgação, vamos dizer assim, de reajustamento ao longo dos anos. Muitos permanecem ali durante anos, até décadas, tá? Nesse trabalho de preparação ou para o retorno na matéria ou para se dirigirem, para serem socorridos em algum posto de socorro, alguma colônia próxima. Tá? Então, continuando. Ante o pandemônio que observávamos, o orientador continuou. O érebo da concepção antiga, a crepitar em eternas chamas de vingança divina, érebo na mitologia grega, é o deus da escuridão, das trevas, né? Um dos filhos do caos, né? Então ele era o senhor das trevas, o érebo, né? O érebo da concepção antiga, a crepitar em eternas chamas de vingança divina, é perigosa ilusão. Entretanto, os lugares purgatoriais dos desejos e das ações criminosas, aguardando as almas enodoadas pelos desvarios, constituem realidades lógicas nas zonas espirituais do mundo. Então, olha lá, pessoal. O Calderaro está dizendo, olha, o érebo da concepção antiga, da mitologia grega, tal, as chamas eternas, as chamas de vingança divina, é perigosa ilusão. Por que perigosa ilusão? Porque não é compatível com a realidade, né? Não é compatível com a evolução dos espíritos, né? No plano espiritual, aqui na Terra, a continuidade da vida, a reencarnação, né? Por exemplo, né? E a evolução ao longo do tempo, né? Então essa concepção de chama eterna, isso aí é uma perigosa ilusão que tem enganado muitas pessoas, né, que pensam dessa forma, né? Mas, né, diz o Calderaro, entretanto, os lugares purgatoriais dos desejos e das ações criminosas, aguardando as almas enodoadas pelos desvarios, constituem realidades lógicas nas zonas espirituais do mundo. Então aquela ideia que às vezes a gente vê ressurgir, mesmo no meio espírita, frequentemente, né? A ideia de que não tem céu nem inferno, não existe inferno, não existe, né? Querendo se distanciar da concepção teológica, né? Querendo se distanciar da concepção teológica tradicional, que fala do inferno eterno, tá? Muitas vezes parece que dá a entender às pessoas que não existem essas regiões que o André Luiz fala, né?
Então as pessoas, no afã de se distanciarem dessa concepção mais tradicional, como que querem dizer que não, também não existe umbral, não existe as trevas, não existe. E aqui nós vemos a confirmação do caldeirado, né? As pessoas ficam falando, não, que isso aí é só um estado interior, é só um estado interior, que não existe essa coisa externa, né? Que é só tudo um estado interior, né? Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é tudo um estado interior. É lógico que existe o estado interior, mas o estado interior de muitos acaba plasmando um estado exterior em que eles passam a viver, não é assim? Você junta várias pessoas na mesma condição, você passa a ter um agrupamento que se caracteriza pela desorganização, né? Pelo ambiente feio, um ambiente, né? sem beleza estética, né? Sem harmonia. Então, não é? Então não é bem assim, né? Tem muita gente que fica com essa ideia que é apenas um estado interior. Não é apenas um estado interior, né? Maria, é verdade, já levamos para algum lugar e lá vai depender somente da nossa sintonia e afinidades, né? Exatamente. Vai depender sim do estado interior, mas o estado interior ele vai se exteriorizar através das energias e formar um todo ali compatível com o tipo de sentimentos que a gente traz, né? Por isso que o Caldeirado fala, sim, esses lugares existem aguardando as almas enodoadas pelos desvarios. Né? São realidades lógicas. Faz parte da lógica isso, pessoal. Né? É uma coisa lógica. Né? Nas zonas espirituais do mundo. Tá? A Diana Colônia dizem que não existe também, né? Essas cidades espirituais. Né? Mas é uma coisa tão lógica, né? É uma coisa tão lógica que é bem como o Caldeirado está falando aqui, né? Aí continuando, aqui os avarentos, os homicidas, os cúpidos de cupidez, né? Os viciados de todos os matizes se agregam em deplorável situação de cegueira íntima. Né? Você vê que se agregam, né, em deplorável situação de cegueira íntima. Todos trazendo cada qual a sua cegueira. Como assim a sua cegueira? A cegueira de não enxergar as leis divinas. Boa noite, Rosarinho. De não enxergar as leis divinas como elas são. De não enxergar a perfeição divina, a justiça divina, onde ela se manifesta. De não enxergar o potencial superior em todas as criaturas. Né? Então, é muito importante, né? A gente ter capacidade de enxergar esses fenômenos tão importantes, né? Corriqueiros na nossa vida, né? Mas essas pessoas que estão lá, elas só enxergavam o interesse próprio, só enxergavam as suas paixões, só enxergavam o imediatismo, né? Por isso que chegam no estado de cegueira íntima. Formam cordões compactos, inclinando-se mais e mais para os despenhadeiros. Né? Quer dizer, vão se agrupando, formam cordões compactos. Né? Um vai juntando com o outro com o outro, vão se afinizando pelo seu problema comum, né? Muitas vezes se revoltando cada vez mais, né? Vão se revoltando. E como aqui, exatamente, Maria, como aqui, né? Tá. A Maria, só que encarnado, né? É isso mesmo, né? Mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, só difere aí a região em que estão, né? Opa, eu fiz um negócio errado aqui, peraí. Só um instantinho aqui que estou ajeitando um negocinho. Não é? Então vamos continuar aqui, né? Deixa eu ver aqui.
Cada qual possui romance horrível. Cada qual possui romance horrível, de angustiosos lances. Então, se a gente fosse analisar a vida de cada um ali, nós encontraríamos romances horríveis, de angustiosos lances, né? Prisioneiros de si mesmos, cerram o entendimento às revelações da vida e restringem os horizontes mentais, movimentando-se em seu próprio interior em ação exclusiva, nos impulsos primários, a cultivar o pretérito que deveriam expungir. Olha que fantástico isso aqui, né, pessoal? Boa noite, Beth. Fantástico assim, a gente fala porque é conhecimento, é informação, né? Não é que a situação seja fantástica, né? Mas vocês entendem, né? É que analisar isso aqui, conhecer, entender, eu fico admirado o modo como os espíritos... Boa noite, Beth. O modo como eles colocam de uma forma perfeita, né, Maria? Eles conseguem, numa frase aqui, conseguem resumir um monte de coisa que a gente tem que ficar um tempão para tentar traduzir isso aqui, né? Isso que eu acho interessante, né? Então, olha, cada qual possui um romance horrível, de angustiosos lances, prisioneiros de si mesmos. Olha a introversão de cada um. A introversão. Um dos maiores problemas do ser humano, pessoal, é a introversão. É a introversão, tá? Oi, Ju. Um beijo. A introversão. Por que a introversão? Ah, tem um parente que é introvertido. É tímido, retraído, introvertido, né? Um dos maiores problemas que nós temos, que nós podemos viver, é a introversão, né? Por quê? Mas a introversão, a que a gente está falando, né, é aquela coisa de ficarmos para dentro de nós mesmos, né? De ficarmos só presos a nós mesmos, presos ao nosso pensamento, ao nosso sentimento, enquistados, ensimesmados, né? Aqui não era nem em si mesmados, né? Em nós mesmados, né? Porque agora a gente fica preso em nós mesmos, né? Beijo. Né? Não é em si mesmado, é em nós mesmado, né? Quando a gente fica preso a nós mesmos, né? Vocês entenderam? Nós estamos criando um monte de palavra nova aqui hoje, né? Neologismo, né? Nós estamos criando palavra nova aqui. Música para palavras novas, né? E então, o fato, né, é que nós vamos ficando cristalizados em nós mesmos. Né, presos ao nosso, olhando para o nosso próprio umbigo, dizendo no linguajar popular, né? Nós, está dizendo aqui, cerram o entendimento às revelações da vida. Então, se fecha às revelações da vida. A vida está lá demonstrando coisas importantes através da realidade. E a pessoa está lá cerrada à realidade, está cerrada as revelações da vida. A vida se desdobrando para que nós aprendamos, nós estamos lá, teimosos, que nem caramujo lá, né, Maria? As revelações da vida e restringem os horizontes mentais. A gente restringe os horizontes mentais. O Emmanuel, ele tem um conceito muito interessante, né? Eu acho muito legal, que ele fala assim, olha, expande-te e encontrarás o infinito por todos os lados. Encolhe-te e viverás a limitação em torno de você, em torno de si, né? Quer dizer, se a gente se expande, nós vamos viver em conceitos amplos. Se a gente se encolhe, nós vamos ver o limite em tudo que existe. Não é? Olha que interessante, né? Então, os conceitos, quanto mais nós abrimos a mente para conceitos novos, não tenhamos medo de aprender, não tenhamos medo de experimentar as coisas boas, de nos desafiar ao crescimento, ampliando a mente. Nós vamos sempre ganhar,
né? Se nós ampliarmos os nossos conceitos, né? Mas às vezes a pessoa prefere ficar ali num âmbito tão restrito, com medo de errar. É que nem a parábola dos talentos. Lá. Eu sei que hoje não é o estudo do Evangelho, mas é que nem a parábola dos talentos. Né? O cara, por medo de perder aquela moedinha, ele enterra a moedinha. Né? E aí o Senhor fica bravo com ele. Fala, pô, mas você tinha um talento, você pegou o talento e enterrou. Né? Então a gente às vezes faz isso. Por causa de medo, a gente se compraz, né, Ju, na acomodação, no medo, na limitação, porque acaba ficando uma zona confortável para a gente. Né? Confortável para o menor esforço. Né? Tenhamos isso bem claro, confortável para o menor esforço. As experiências desafiadoras, as experiências que nos exigem, geralmente as experiências que a gente erra também, né, porque a gente faz um monte de besteira, geralmente são as coisas novas. São as experiências novas onde a gente pode aprender mais. Porque quando a gente faz só aquilo que a gente já sabe, a gente pouco aprende, né? A gente pouco aprende fazendo o que a gente já sabe, né? Ó, já sabe. Agora, quando a gente começa a arriscar em terrenos novos, é quando a gente geralmente erra mais, mas é quando a gente aprende mais também. Né? A Tânia está colocando aqui, na realidade, só adia com o que tem de ser feito e vivido. Exatamente. A Ju, esse medo é história profunda, que coisa. É verdade, Ju. É um dos problemas mais sérios que a gente tem, né? Eu lembro de uma historinha de um cara que estava jogando no campeonato de beisebol americano e chegou no final do campeonato, ele era um rebatedor lá, ele era a pessoa que mais tinha acertado. Só que também ele era a pessoa que mais tinha errado. As estatísticas lá, né? O cara é o que mais tinha acertado e era o que mais tinha errado também. Aí, por que aconteceu isso, pessoal? Por que vocês acham que aconteceu isso? Ele foi o que mais acertou e também foi o que mais errou. Por quê? Porque ele foi o que mais jogou. Por essa razão, muito simples, né? Porque ele foi o que mais jogou, ele foi o que mais ficou em campo. E por consequência, o que mais tentou, o que mais se arriscou, o que mais frequentemente foi exposto ao erro, foi exposto ao acerto e ao erro, né? Mas foi o que mais jogou, né? Então, se a gente não jogar, se a gente ficar com medo e não joga, né? Não faz parte do jogo, né? A gente muitas vezes não erra, mas também não acerta, né? E na verdade já é um erro, né? Já é um erro a gente se acomodar. Por isso que os Espíritos falam no Livro dos Espíritos que para fazer o bem, não adianta a gente só não fazer o mal. O bem é ativo, exige algo positivo, exige ação, exige sairmos do nosso conforto. Senão, nós seremos responsabilizados não somente pelo mal que a gente fizer, ou pelo bem que a gente deixou de fazer, mas pelas consequências advindas do bem que nós deixamos de fazer. Né? É muito mais profundo o negócio. Então vamos continuar aqui, né? Então, restringem os horizontes mentais, movimentando-se em seu próprio interior, em ação exclusiva, quer dizer, ficam só dentro de si mesmo em ação exclusiva, nos impulsos primários, a cultivar o pretérito, o passado, que deveriam expungir. Então, quando a gente fica preso a nós mesmos, quando nós ficamos presos a nós mesmos, nós geralmente limitamos a nossa vida, baixamos as vibrações, acabamos prisioneiros do primarismo. Por quê, pessoal? Porque esse processo de introversão não é apenas processo de introversão, é um processo até de restrição, de restringir os potenciais do espírito. Então nós começamos a restringir os potenciais do espírito. É como se fôssemos apagando a nossa luz. Né? E vamos entrando nos impulsos primários.
passa a prevalecer a natureza mais animal do que hominal, do que espiritual. Por quê? Porque a natureza espiritual, ela exige o envolvimento, ela exige a participação, exige a extroversão, sairmos de nós para fazermos a caridade, sairmos de nós para virmos no portal que estudar, para ler um livro, exige convivência em grupo, né? Porque é juntamente com os outros, na troca constante com os outros seres humanos, que nós vamos desenvolvendo os potenciais divinos que nós temos, né? No isolamento, nós acabamos somente retornando ao primarismo animal. Tá? Então nós precisamos da convivência. Somos seres sociais que vão se desenvolver cada vez mais em contato com as pessoas. É bonito isso, né? Isso é muito importante. Por isso que um dos sinais, pessoal, aproveitando a deixa aí, um dos sinais mais característicos da pessoa que não está bem é o seu isolamento social. E aqui eu não estou falando do isolamento da pessoa que vai meditar, né? Vocês entendem? Não é aquele isolamento da pessoa que vai fazer uma coisa útil, que vai refletir na vida. Não é esse isolamento. É o isolamento de fuga da convivência, né? Então, esse é um dos sinais mais característicos da pessoa que não está bem. Ela começa a fugir da convivência, né? Ela não gosta mais de conversar com as pessoas, não gosta de participar, né? Todos nós já tivemos momentos, né? Ou podemos ter momentos assim que a gente não está muito bem e a gente quer se isolar, né? A Beth está colocando, eu tinha muitas dificuldades de fazer trabalhos voluntários, hoje já superei. Que bom, né, Beth? É isso aí, né? E aí a gente, descendo esses impulsos primários, né, a gente passa a cultivar o pretérito, o passado que deveria expungir. Nós deveríamos nos desidentificar do passado, mas a pessoa que vai limitando a sua vida, frequentemente ela começa a recapitular do passado, começa a viver mais de passado do que de presente, tá? É um fenômeno quase que automático aí do nosso psiquismo, né? Se eu começo a não ter mais convivência, preocupações do mundo de fora, motivos do mundo de fora, eu começo a buscar dentro de mim mesmo os conteúdos. Aí eu vou encontrar os conteúdos do passado dentro de mim, tá? E aí tem uma ajudinha também dos espíritos que acabam obsediando e vão meio que empurrando a pessoa para o passado, tá? Ok? Em melhorando, são assistidos por ativas e abnegadas congregações de socorro que aqui funcionam. Em melhorando, quer dizer, devagarzinho, né, que eles vão melhorando, são assistidos por ativas e abnegadas congregações de socorro que aqui funcionam. Né? Então, devagarzinho, muito a pouco e pouco, Espera aí que deu uma esquentada aqui. Muito a pouco e pouco eles vão melhorando, né? Nessas regiões mesmo de sofrimento, né? E aí vão sendo assistidas por congregações de socorro que funcionam nessas regiões, né? Autoridades mais graduadas de nossa esfera, atendendo a imperativos superiores, improvisam tribunais com funções educativas, cujas sentenças, ressumando amor e sabedoria, culminam sempre em determinações de trabalho regenerador, através da reencarnação na crosta terrestre, ou de tarefas laboriosas no seio da natureza, quando há suficiente compreensão e arrependimento nos interessados que feriram a lei ofendendo a si mesmas. Tá?
Ah, Rosarinho, é um drama para os professores de história, né? É verdade, né, Rosarinho? É. A nossa história já é um drama, né? A história de cada um de nós já é um drama, né? Por si só, né? É um romance, né? Mas olha, vocês viram que interessante aqui, né? O Caldeirado falando que as autoridades mais graduadas, atendendo aos imperativos da esfera espiritual, improvisam tribunais. É por isso que, durante toda a história também, durante toda a história, a gente tem associado à morte, associado ao inferno, a gente tem a questão do tribunal, né? A gente tem meio que no inconsciente coletivo essa ideia de julgamento, de tribunal, né? Mas olha que o Caldeirado fala que existe isso aqui, ó. Os espíritos superiores improvisam tribunais com funções educativas, cujas sentenças, ressumando amor e sabedoria, quer dizer, não é um tribunal perverso. Nós sabemos que nas colônias inferiores, nas cidades do umbral, que são dominadas por espíritos inferiores, existem tribunais também. Existem tribunais de uma condição inferior, em que espíritos supostamente sábios, né, presumem um poder que eles não têm, mas que eles usam de certo modo, né, através da hipnose, através do domínio que eles exercem sobre as pessoas recém-desencarnadas, né, e estabelecem julgamentos, estabelecem penas, sentenças várias também. Tá? Mas aqui o Caldeirado está falando de tribunais voltados ao bem. Tá? Para determinar aqueles criminosos que lá se encontram, o caminho melhor para a recuperação deles. Né? Aí no caso, a meta, o objetivo essencial é o reajustamento, é a ressocialização, de verdade, tá? Não de mentirinha como é aqui no planeta Terra, né? O livro Libertação é todo sobre isso, né, Ju? Exatamente. Tá? Então eles determinam trabalho regenerador através da reencarnação na Terra, né? Ou tarefas no seio da natureza. Pode ser na Terra, pode ser no plano espiritual, quando já haja uma certa condição no espírito de ajudar nessas funções, né? Então é importante essa parte aqui, né? Deste vastíssimo arsenal de alienação da mente, ensombrada de culpas, sai o maior coeficiente das reencarnações dolorosas que povoam os círculos carnais. Olha então, deste vastíssimo arsenal de alienação da mente. Então eles estão, né? Beijo, Ju, obrigado, até mais. Eles estão nessa região de sofrimento, várias pessoas ali rastejando, outros voando baixo ali como se fossem corvos, tal, como ele já falou, né? Desse ambiente ali saem, nesse ambiente de alienação mental, cheia de culpas, sai o maior coeficiente das reencarnações dolorosas que povoam os círculos carnais. Né? Então é dali que saem o maior número de reencarnações dolorosas que a gente vê na Terra. Né? Daqui, como de outras zonas análogas, seguem para o campo físico mais denso milhões de irmãos em provas ríspidas, para que se lhe alijem dos débitos e reharmonizem o íntimo perturbado. Né? Porque ali no plano espiritual é só parte do processo de reajustamento, é o começo, na verdade. É só uma tentativa de pelo menos se arrepender. Depois a reparação de verdade, ela vai se dar mesmo lá na Terra, é aqui na Terra. Tá? Lá no planeta Terra.
Né, pessoal? Nós vamos lá para o planeta Terra, né? Nós vamos reencarnar lá. Deixa eu ver aqui. Poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena no sentido de restaurar as próprias energias. É sempre fácil fugir ao caminho reto. Muito difícil, porém, o retorno. Vixe, Maria, né? Então, olha aqui, pessoal. Poucos conseguem valer-se desses que retornam, desses que vêm em provações ríspidas, desses que vêm tentando se reajustar. Poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena no sentido de restaurar as próprias energias. Né? Então, peraí, então por que vai ficar reencarnando, desencarnando até quando? Até quando precisar. O problema é justamente esse. O problema é que a maioria de nós fica mesmo nessa gangorra. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá e não evolui. Lógico, vai evoluindo bem devagar. Quase parando, né? Quase parando, mas vai evoluindo. Que poderia ser mais rápido, poderia ser mais ágil esse processo. E a gente fica preso a essa roda de samsara dos hindus, essa roda de causas e efeitos, que a gente fica preso a essas ações e reações, né? Às vezes vem para sanar débitos, cria mais um monte de débitos. Ao invés de sanar aqueles que já tinha, aí já cria mais um monte. Aí demora, né, pessoal? Aí não tem jeito, né? Então, é o que ele está dizendo aqui. Por isso que aquele conceito de Jesus, muitos os chamados e poucos os escolhidos, é por causa disso aqui. Porque a maioria ainda fica no terreno da dúvida, a maioria fica no terreno da indecisão, a maioria fica no terreno do medo, da insegurança, a maioria fica no terreno do desajustamento, da viciação, da perda de tempo. A maioria fica nesse emaranhado aí, da ociosidade, né, da fuga, né, infelizmente. Né. Então, por isso que poucos os escolhidos, porque na verdade a coisa vai afunilando, né? Você tem a maioria ali das paixões, né? Você tem a maioria ali embaixo e vai afunilando. Quantos conseguem sair dessa situação? Aí vão sendo poucos, né? Todos sairemos, mas é de uma forma gradativa, né? Ao longo dos milênios aí, né? Então é sempre fácil fugir ao caminho reto, muito difícil, porém, o retorno. Né? Nesse instante, aproximou-se de nós enorme e bulenta colmeia de sofredores. Tratava-se de tenebroso agrupamento de irmãos positivamente loucos. Falavam a esmo, comentando homicídios. Estão vendo? Se aproximou um monte de espíritos lá, uma colmeia de espíritos sofredores em tenebroso agrupamento. Positivamente loucos, estavam todos loucos, e falavam, comentando homicídios. Tá? Aqui na Terra não gosta de ficar assistindo programa lá de programa de crimes lá, de criminal, não é? Então, tem gente que gosta de ficar lá ouvindo esses programas lá de polícia que pegou, que matou. Então você tem esses agrupamentos aqui, pessoas que estavam loucas, falando sobre homicídios, né? Rememoravam com palavras cruéis cenas indescritíveis de dor e de perversidade. É uma coisa que chama atenção, né, pessoal? É uma coisa que chama muita atenção, né? Você vê, por exemplo, diante de filmes de terror, filmes de ação violentíssimos, né? Você vê uma coisa que sempre me chamou a atenção desde criança, né? É ver com que prazer, às vezes, as pessoas comentam. Nossa, você viu aquele filme? Nossa, que saiu o braço, não sei o que. Cortou a cabeça, não sei o que lá. Eu sempre fiquei assim, eu ficava assim, falei, meu Deus, né? Mas que gosto, né? Que gosto, né?
E sangue para lá, sangue para cá, como é que pode, né? Mas é isso aqui, pessoal, é essa tendência, né, perversa, essa coisa, né, esse mau gosto, né? Então muitas vezes são espíritos que lá no plano espiritual estavam ainda afeiçoados a esse tipo de coisa. E na matéria também estavam afeiçoados. Então vai e vem, e continua preso. Às vezes são aqueles que ficavam nas guerras lá com espada, cortando todo mundo. E até hoje estão presos ainda a esse tipo de cenas que viveram, né? Na Idade Média, nas cruzadas, nas guerras aí de todos os tempos, né? E continuam presos ainda, fixados, mente fixada na violência. Então parece que aquilo é um alimento para a pessoa, ela gosta, ela se satisfaz, se alimenta da violência, né? Então sente prazer, é uma espécie de um prazer meio perverso, meio masoquista, meio sádico, né? É um prazer mesmo, né? Infelizmente. Nenhum deles atinou com a nossa presença, Caldeirado muito sereno, conhecendo minha curiosidade inveterada, informou: estes infelizes permanecem jungidos uns aos outros em obediência a afinidades quase perfeitas, e são contidos apenas pelas leis vibratórias que os regem. Se quiseres, porém, entrar em relação com a história de alguns deles, sonda a mente individual do tipo que te requeira maior atenção. Então, tem uns MMA da vida, né, UFC, hoje em dia essas coisas aí, né? Exatamente. Infelizmente, né? Hora do espanto, hora do pesadelo, hora do não sei o quê, né? Então você vê, o Caldeirado falou, ó, eles não estão vendo a gente, mas se você quiser adentrar a mente de um deles para pesquisar, para você entender o que está acontecendo dentro da mente dele, você vai escolher um deles lá e faz isso aí, tá? Aí o André Luiz, aproveitando o momento em que lhes amainara a rixa, aproximei-me de infortunado irmão que impressionava pela face macilenta, né? Então é uma face esquisita, uma face, né, que traduzia tormento íntimo e tal. Sintonizei-me na onda mental que ele oferecia, mas o quadro que vi não me permitiu longa perquisição. Né? Então ele se deteve ali na onda mental, entrou na sintonia com o espírito lá, mas o quadro que ele viu, ele não conseguiu ficar muito tempo pesquisando ali, o André Luiz. Notei-lhe o motivo que culminara no desvario: assassinar a esposa em pavorosas circunstâncias. Contudo, o mísero não transpirava arrependimento. Acariciava o desejo de rever a vítima para supliciá-la quantas vezes lhe fosse possível. É a atitude aqui eminentemente perversa. O que caracteriza a atitude perversa? É você ter uma atitude altamente negativa, né, destrutiva para alguém, e com prazer, né, sabendo que está fazendo mal para a pessoa e fazer com gosto. É atitude eminentemente perversa, né? Um sentimento perverso. Então a pessoa não tinha o mínimo de arrependimento, né? Pelo contrário, queria achar de novo a vítima lá para fazê-la sofrer mais ainda. Que tragédia se ocultava ali naquelas tormentosas reminiscências? André Luiz pergunta, né? Atônito, ergui os olhos para o assistente em muda interrogação, mas renteando-nos a fronte, levitava-se pesado grupo de seres monstruosos, fazendo ensurdecedor ruído, e logo esqueci o Uxoricida, que matou a esposa. Nossa, chama Uxoricida? Essa eu não sabia, hein? E logo esqueci o Uxoricida. Eu não sabia que o Uxoricida era o homicida da esposa, né? Que me prendera a atenção. Caldeirado, percebendo minha perplexidade, explicou: este bando de espíritos miseráveis que se movimentam, como lhes é possível,
é constituído de antigos negociantes terrenos, cujo exclusivo anseio foi amontoar dinheiro para satisfazer a própria cupidez, sem beneficiar a ninguém. Então olha só, pessoal, esse grupo se aproximou um novo grupo que estava ali levitando rente ao chão, mas próximo a eles ali, né? Aí ele até esqueceu daquele outro caso que ele estava se detendo lá, né? E esse bando de espíritos era de negociantes, negociantes terrenos, né? Que cultivavam a cupidez, né? Sem nenhum propósito de beneficiar a ninguém. Até hoje, né? Você vê a ciranda financeira aí, onde você encontra milhares de pessoas girando na ciranda financeira no planeta, absolutamente preocupados só com o dinheiro. Vende, compra, empresa, faz transações, não está nem aí para as pessoas, não está nem aí para os serviços, não está nem aí para a sociedade, não tem? Pelo contrário, a gente vê a empresa vem com aquela proposta, não, que vai qualidade, não sei o quê, daqui a pouco, ó, não tem qualidade, não tem serviço, não tem bom atendimento, não tem nada. Aí você vê que era apenas um jogo de compra e venda de empresas, né? Onde o pessoal não quer fazer investimento, só quer lucrar. E a sociedade depois que entra com o PROCON, que entra com... Não é assim, pessoal, que a gente tem visto? Então é isso aí, essa ciranda financeira que só explora a população, né? As pessoas que só exploram, e aí nós podemos também cair nesse comportamento quando nós mantemos esse tipo de comportamento, numa venda de casa, numa venda de carro, num negócio daqui, negócio dali, que você só quer levar vantagem. Nós entramos nessa mesma faixa, né? De pessoas que cultivam a cupidez sem beneficiar a ninguém, né? Só pensando no próprio benefício, né? O ouro que transitoriamente lhes pertencia jamais serviu para semear a gratidão num só companheiro de jornada humana. Aqui no caso desses espíritos que eles estão vendo aqui agora, né? Então esse ouro que eles acumularam, jamais serviu para semear a gratidão num só companheiro de jornada humana. Que coisa, né? E a função do dinheiro é gerar a simpatia, é gerar a caridade, é gerar a educação, o crescimento, a arte, não é? A função da riqueza é essa. Nós somos boa noite, Flor. Nós somos apenas usufrutuários do dinheiro que não nos pertence, né? Somos um dinheiro que é emprestado, né? Famintos de fortuna fácil, inventaram 1000 recursos de monopolizar os lucros grandes e pequenos, em nada lhes interessando a paz do próximo. Né? Famintos de fortuna fácil, inventaram 1000 recursos de monopolizar os lucros grandes e pequenos, em nada lhes interessando a paz do próximo. Né? Então a única coisa, como a gente diz aqui, a única coisa era a preocupação com o lucro, né? Não era gerar benefícios e conforto para a sociedade, melhoria na vida, nada disso, né? Foram homens de pensamento ágil, sabiam voar mentalmente a longas distâncias, garantindo êxito absoluto às empresas materiais que levavam a termo com finalidade exclusivamente egoística. É o que a gente estava falando. São pessoas muito inteligentes. Mas é uma crítica que os espíritos fazem. A inteligência para gerar benefícios apenas para si. Continua sendo, pessoal, a mesma manifestação de acrisolamento, de cristalização mental. Muitas pessoas, boa noite, Lorde. Muitas pessoas crescem, desenvolvem-se, ganham status, conquistam dinheiro, poder, né, uma boa situação, evidência, tal, mas continuaram egocêntricos, continuaram egoístas.
né? Não saíram dessas fases ainda. Né? Então, o crescimento foi um crescimento de fora, não foi o crescimento de dentro. Foi o inchaço da personalidade, não foi o crescimento do self, tá? Do eu divino, né? Da realização profunda. Tá? Então, está cheio, né? Na vida de relação, na sociedade, existe essa situação bastante. Né? Não lhes incomodava o sofrimento dos vizinhos, ignoravam as dificuldades alheias, despreocupavam-se do valor do tempo em relação ao aprimoramento da alma. Né? Quer dizer, não estavam preocupados com o valor do tempo em relação ao aprimoramento da alma. Como diz o Lísias no livro Nosso Lar, quando ele está falando do umbral para o André Luiz, o Lísias diz assim, olha, no umbral o que a gente encontra? A gente encontra os milionários das sensações físicas, convertidos em mendigos da alma. Né? Os milionários das sensações físicas convertidos em mendigos da alma. Que mesmo diante da certeza matemática, boa noite, Mandala, mesmo diante da certeza matemática da morte física, não se animaram a fazerem o câmbio das possibilidades que detinham para a moeda corrente lá no plano espiritual, que é o conhecimento e o amor. Né? Então, mesmo diante da morte, eles não se animaram a fazer o câmbio, né, dos recursos, né, que eles tinham para garantir uma vida melhor no plano espiritual, que é a transformação dos recursos em virtudes, que é o que nós temos que fazer. Né? Os recursos da família, os recursos do dinheiro, o recurso da inteligência, o recurso da saúde, o recurso do lazer, o recurso do conhecimento, né? Todos os recursos que nós utilizamos, nós devemos converter em virtude, converter em mudança de comportamento, mudança de sentimentos. Quando nós não fazemos isso, a gente se transforma em mendigos da alma, quebrados, né? Em bancarrota no plano espiritual, falidos no plano espiritual. Né? Nós estamos quase terminando aqui, né? Queriam unicamente acumular vantagens financeiras e nada mais. Divorciados da caridade, da compreensão e da luz divina, criaram para si mesmos o mito frio e rígido do ouro, fundindo com ele a mente vigorosa e o tacanho coração. Né? Quer dizer que, bom dia, boa noite, Júlia, seja bem-vinda. Quer dizer que se fundiram ao ouro. A gente acaba escravo do que a gente afirma possuir, do que a gente deseja possuir. Se você deseja possuir algo, quanto mais você gruda nesse algo que você deseja possuir, mais você se torna escravo desse algo que você deseja possuir. Então, quanto mais eles fixavam a mente na conquista do ouro, mais eles estavam escravos daquilo que eles julgavam possuir. Tá? Isso é um fenômeno psicológico, né, corriqueiro na nossa vida. Né? Escravizados agora à ideia fixa de ganhar sempre, voam pesadamente aqui e acolá, dementados e confundidos, procurando monopólios e lucros que não mais encontrarão. Quer dizer que mesmo na vida espiritual eles continuam de pensamento fixo na ideia de ganhar sempre e voam pesadamente. Quer dizer, eram seres de poder mental, por isso que voam. A gente viu que a questão da volitação está eminentemente relacionada ao poder mental concentrado, né? Só que voam baixo, voam pesadamente, né? Mas são daqueles que voam, porque são seres muito inteligentes, né? Tem um poder mental maior, né? Só que voam pesadamente. Dementados e confundidos, procurando monopólios e lucros que não mais encontrarão. Né? Condoíme quis deter alguns, confabular com eles,
fraternalmente, de modo a esclarecê-los. No entanto, o instrutor paralisou-me os braços, murmurando: que fazes? Seria inútil, disse o caldeirado. Impossível é reajustar num momento, apenas com palavras, tantas mentes em desequilíbrio cruel. O André Luiz, naquele afã de querer ajudar, muito, muito nobre, mas o caldeirado tem a experiência, Então o amor tem que se juntar à experiência, para que a gente haja com sabedoria, O André Luiz, ele tem um amor, mas ainda não tinha muita experiência, Então ele queria conversar com a pessoa, queria mudar o modo dela pensar e tal. Aí o caldeirado falou assim: não, o que você vai fazer? Não dá para você mudar a mente dessa pessoa só numa sentada para conversar, E impulsionando-me para a frente, concluiu: vamos, consumirias muitas semanas para conhecer a paisagem de dor que se nos estende à frente, e dispomos apenas de algumas horas. Quer dizer que era um ambiente ali que eles tinham que aprender mais, eles tinham que ver outros casos, não adiantava parar ali e ficar querendo mudar as pessoas que estavam ali. Elas vão permanecer muito tempo ali ainda, até reajustarem o próprio pensamento. Muito bem, pessoal, nós acabamos então nosso estudo de hoje, o capítulo 17, no limiar das cavernas. Na semana que vem a gente vai continuar com o capítulo 18, velha afeição. Tá? Nós vamos então convidar a todos para fazermos uma prece de encerramento, unindo novamente os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus pela oportunidade do esclarecimento que estamos tendo e lembrando com muito carinho de todos esses irmãos que foram citados, porque todos são seres vivos, são seres reais, seja no plano espiritual, seja no plano material, onde estiverem. São seres com a sua história vivida, com seus dramas experienciados, e que estejam onde estiver, necessitam ainda da ajuda, do pensamento que nós possamos enviar a cada um deles, do carinho, da luz e até mesmo da gratidão, porque do seu sofrimento está saindo o nosso aprendizado. Porque André Luiz, aproveitando essas oportunidades, se tornando repórter do plano espiritual para nós, nos proporcionou esse aprendizado. Então temos que ser gratos, até mesmo esses sofredores, pela oportunidade que estão nos dando. Senhor Jesus, abençoe a todos esses personagens, suas famílias, que certamente ainda os acompanham no sentido de auxiliá-los, e que estejam onde estiverem, possam receber a radiância da Tua luz, Senhor, agora e sempre. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, muito obrigado pela presença. A Beth, a Maria, a Ana, a Isabel, a Tânia, a Ana Cláudia, a Rossana, a Dalva, a Rosarinho, Tete Vilela, Diana, Lorde, Mandala, Júlia, Márcia Mairink. Um grande abraço. Tenha um excelente final de semana, tá? E nós nos vemos, quem quiser, no domingo às 10 horas da manhã, a gente tem estudo aqui também, tá? Nós temos o estudo do Novo Testamento na visão espírita, das 10 até as 11. Um beijão, fiquem com Deus, pessoal. Até mais.